Temos o dom de buscar padrões em nossas mentes, perseguindo-o, muitas vezes, à nossa própria custa, com grande risco e engenhosidade, o que tem um lado positivo e negativo. Isso normalmente indica que preferimos uma explicação ruim a nenhuma, ou uma teoria conspiratória a nenhuma teoria. E é assim que a religião assume seu papel em nossa evolução. É a primeira e pior explicação que elaboramos. Foi o melhor que fizemos quando não sabíamos que vivíamos em um planeta em resfriamento com grandes fissuras na crosta. Antes de descobrirmos os micro-organismos, não tínhamos controle sobre eles, mas o inverso. Quando não sabíamos que vivíamos em um planeta esférico, girando em torno de outros corpos esféricos, tudo era aterrorizante, novo, misterioso e muitas vezes letal. Foi nossa primeira tentativa de filosofia, cosmologia, geografia, biologia e todo o resto dessa maneira. Uma tentativa desesperada pertencente ao choro, medo, ignorância da infância da nossa espécie, mas muito necessária. E ainda tem a vantagem de ter chegado primeiro. A terrível vantagem sobre a mente e o aprendizado que possui é a sua originalidade. E a história da emancipação humana é a luta para se afastar dessa primeira tentativa aterrorizante, tola e ignorante. A espécie deixou a África cerca de 75 mil anos atrás, provavelmente reduzida a cerca de 2 ou 3 mil pessoas como resultado de uma terrível perturbação climática, provavelmente da Indonésia, provavelmente de um predecessor do Krakatoa. Isso significava que estávamos prestes a nos juntar à porcentagem de todas espécies que já viveram na superfície deste planeta que se tornaram extintas, algum design a propósito, criação profusa de milhões e milhões e milhões de formas de vida, todas para serem exterminadas sem nem mesmo alguém restante para testemunhar sua existência anterior. Quase nos juntamos a essa lei. Conseguimos sair dela a tempo. Suponha que só estamos por aqui há 75 mil anos. O monoteísmo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo aparecem, 4 ou 5 mil anos atrás, no máximo. Se você me der minha mínima suposição da existência humana, por ao menos 70 mil anos, o céu observas. Enquanto a espécie humana nasce, morre, geralmente por causa de seus dentes, geralmente por volta dos 20 anos, observa isso com indiferença. Milhares e milhares de gerações, miseráveis, analfabetas, famintas, com fome, sem falar nas guerras que travarão entre si, sem falar nas crueldades que infligirão, bem como as que sofrerão apenas pela existência. E apenas 3 ou 4, talvez 5 mil anos atrás, o céu decide que já é suficiente disso. É hora de uma intervenção. A melhor maneira seria na parte mais primitiva do Oriente Médio. Não na China, onde as pessoas sabem ler e já olharam por telescópios. Não, na parte mais primitiva do Oriente Médio, basicamente oferecendo-lhes sacrifícios humanos. Esta é uma doutrina que não pode ser acreditada por qualquer um que tenha estudado qualquer coisa científica, histórica, arqueológica, paleológica ou biológica. Não pode ser acreditado por ninguém. Só pode ser acreditado por alguém que quer ser um brinquedo e um escravo de um poder totalitário impiedoso. Não está escrito que eu vim trazer a espada, não a paz? Sim, está. Não está escrito que aqueles que não me seguirem devem partir e ser lançados no fogo eterno? Esse comentário não é muito gentil ou pacífico. Não é dito que se você não abandonar sua família, se não abandonar a economia, se não abandonar todos que te amam, tudo que você ama para se sacrificar por mim, você não é digno. Essas são afirmações fortemente coercitivas e implicitamente autoritárias, ou até mesmo totalitárias. Clive Staples Lewis afirma, e concordo com ele nessa rara ocasião, que mesmo não aceitando a base religiosa dos sermões de Jesus de Nazaré, não se pode negar que estão corretos. Lewis diz corretamente, se você não aceita que este homem era o Filho de Deus, você terá que notar que muitas de suas declarações e sermões são ou maldosos ou insanos,
ou ambos. É apenas na crença de que o mundo está muito perto de chegar ao fim, e que ele mesmo tem o direito de reivindicar um papel messiânico nesta conclusão que qualquer coisa pode fazer algum tipo de sentido. E todos aqui conhecem pelo menos alguns dos exemplos do que seria considerado maldoso ou insano se as reivindicações messiânicas fossem consideradas questionáveis, o que elas foram. Sou filho de marinheiro, de Portsmouth, e há uma história famosa sobre um jovem oficial passando por um exame rigoroso para passar para capitão, e ele é instruído a se imaginar em uma costa sotavento, com um vento muito forte empurrando-o em direção às rochas. É perguntado o que ele vai fazer. Ele diz: bem, vou encher todas as velas e virar duro para estibordo, no leme. E na roda disse: mas o vento continua vindo, você ainda está sendo impulsionado, o que vai fazer agora? É encher mais vela e manter a roda bem baixa, longe do lado de sotavento. Mas você ainda está sendo levado para essas rochas. Jovem, o que você vai fazer agora é encher mais vela e mantenha o leme e a cana do leme bem baixo no lado estibordo, e ele é interrompido e diz: de onde você está pegando toda essa vela extra? E ele diz: do mesmo lugar que você está pegando todo o seu vento extra. Quero alertá-los ao encerrar, senhoras e senhores, contra os perigos da tautologia. Se tudo que não pode ser explicado, tudo que é misterioso para nós, luminoso, digamos, ou transcendente, deve, portanto, ser atribuído à culpa ou ao crédito de um ser sobrenatural, então nada resta para ser explicado. Tudo é, em potencial, explicável. Não há problema para começar. O argumento não faz sentido, claro. Não há mistério, nem necessidade de cogitação. Não é preciso refletir. Deve ser parte de um plano divino. E eu espero que você possa ver a falácia que se destaca dessa conclusão também. Lembro-me de ser perguntado por um dos meus filhos uma vez. Ele disse: bem, o que havia no Big Bang? E eu disse: bem, você tem que imaginar. Isso mostra quão empobrecida é a nossa... Vocabulário é... E suspeito que quão empobrecida é a nossa própria capacidade. Em outras palavras, acho que existem algumas coisas, não que não entendemos ou sabemos, mas que não podemos. Então somos reduzidos a imagens primitivas. Mas eu disse, suponha que você pudesse imaginar toda a matéria condensada em algo como uma pequena mala preta densa, do tipo que você vê pessoas carregando dinheiro em crimes e está prestes a voar. Oh! É isso que você teria que ser capaz, e que tudo o que vai existir está dentro disso. Foi o melhor que eu pude fazer. Não acho que muitos fariam melhor, se é que posso dizer isso. Fiquei completamente desmontado porque o garoto questionou o que estava fora da mala. E pensei: não posso fazer isso. E não conheço ninguém que possa. E isso, de certa forma, seria meu ponto principal. Eu não preciso saber. Você precisa. Você é quem diz, sabe? Não eu. Os teístas e deístas dizem: vamos lá, nós sabemos. Isso só é possível com um autor. Isso só é possível com um criador. Só é possível com um mestre e comandante. Só é possível com um ditador. De nada. Eu não preciso de 5 minutos. Eu escrevi um livro uma vez sobre um famoso edifício chamado Partenon, sem o qual eu não poderia existir, sem o qual nossa civilização não poderia existir, pré-cristã a propósito, assim como é uma enorme quantidade da civilização que Habermas afirma ser inspirada por ela. Isso à parte. A simetria e a beleza e a música congelada, e a poesia do Partenon e do estilo grego são coisas indispensáveis. Se fosse destruído, eu ficaria meio órfão. Mas não tenho interesse na religião que costumava animá-lo. O culto a Palas Atena está morto e vazio para mim. Assim como a ideia do imperialismo ateniense. Assim como os chamados mistérios de Eleusis e o resto. Tudo o que me resta são as escolas de filosofia que valem a pena estudar. Então, novamente, vai ser uma questão: como assimilamos o que era para as gerações anteriores e religiões anteriores e fé extinta, algo tão importante? Como mantemos o valor que é inato nisso, sem nos render aos cultos e ilusões que tanto o animaram?
Esses ensaios culturais são essenciais. E eu afirmo que podemos fazer isso. Eu acredito que podemos recuperar a conexão perdida, aquela que o monoteísmo cortou entre Atenas e Jerusalém. E poderíamos recuperar um mundo onde a filosofia era valorizada, a beleza da ciência era considerada digna de estudo, até mesmo de reverência, onde a literatura seria a chave para o estudo da ética e da moralidade. Se você quisesse o transcendente, teria amor, sexo e música. E você não precisaria de permissão sobrenatural para essas bobagens. Bem, eu acho que sinto muita falta disso. Sinto como se algo tivesse sido arrancado de mim antes de eu nascer pela perda disso. Mas somos inteligentes o suficiente para recuperá-lo. Se apenas deixarmos para trás as horrendas bobagens dos livros sagrados e as pregações repugnantes daqueles que querem que o mundo chegue ao fim. Se você acredita que existe um Criador que te fez de forma especial e que te observa e supervisiona, que se importa com você e quer que você se dê bem e até mesmo que sobreviva à morte, eu tenho que dizer que acho que é uma proposição absurda porque tenho que ser honesto, e uma irracional, e uma fátua, e uma sinistra, porque a ideia de querer um pai que nunca morre e não desiste é infantilizante. Mas suponha que você pensasse assim. Isso não deveria te fazer feliz? Isso não os deixa felizes. Isso não os melhora. Eles só ficarão felizes quando eu também acreditar. Então, o primeiro princípio é separar isso. Guardem isso para vocês. Frequentem a igreja que preferirem. Construam igrejas com o próprio dinheiro. Não peçam ao governo para ensinar religião aos meus filhos na escola pública. Nós não vamos permitir isso. E certamente, quem é, em outras palavras, eu não, quando me sinto ofendido por um artigo sujo que leio sobre ateus e judeus e secularistas, eu tenho que, bombardeios de coisas desse tipo vêm até mim o tempo todo. Eu não saio e incendeio a mesquita mais próxima porque fui ofendido, não é? Não seja ridículo, mas eu deveria respeitar aqueles que fazem tais coisas. Eu deveria tratá-los com uma delicadeza extra. Por que eu deveria fazer isso? Quem é o verdadeiro ofendido aqui? Não farei alarde sobre meus sentimentos feridos. Tenho pele grossa e amplo suporte. Estudei Sócrates e acho o método socrático mais convincente. Mas você age como se eu fosse o que está ofendendo eles ao dizer: eu acho suas crenças, na verdade, bastante inconvincentes. De qualquer forma, não vou permitir que elas sejam impostas a mim. Isso está claro agora? Está? Eu espero que sim.